o Alpha Channel está trabalhando para trazer uma nova programação para você. E durante este período, o nosso telejornal terá uma edição especial de férias. E falando nisso, as despesas no começo do ano são bem onerosas. Porém, o compromisso com a educação não pode falhar. E é aí que vem os esforços dos pais para adquirirem os produtos da lista de material escolar. Segundo uma pesquisa, o material escolar em 2017 vai custar cerca de 2 vezes mais que a inflação. E a variação de preços de determinados produtos pode chegar até 450%. Portanto, o Procon alerta. A primeira dica que a gente passa seria fazer as pesquisas de preço, principalmente nessa época do ano, que a variação é bem grande por conta da procura, né? A segunda dica é não levar as crianças, porque elas se empolgam muito, né? E acaba ficando mais caro aí para os pais. Algumas orientações também referente ao material seria que a escola não pode exigir compra de material de uso coletivo, como papel higiênico, giz, etc., né? Outra opção que a gente dá também é referente a reaproveitamento de materiais se sobraram, né, de anos anteriores, para reutilizar, e a compra com outros pais no sentido de atacado, para fazer um custo mais barato e aproveitar melhor os materiais que vão ser utilizados, né? Mesmo com todas as pesquisas e economias, o gasto continua alto, o que deixa as pessoas indignadas. Tem que fazer pesquisa de preço e pichinchar. E se puder pagar à vista, eu acho que a gente consegue um precinho melhor. Se o nosso salário subiu 6%, como pode subir 11% no material? Tem material, acho que com 50% a mais. Acho isso um absurdo, devia rever os preços. É um absurdo, né? O aumento de preço aí, o salário da gente não aumenta, né? Não tem reajuste no salário e a inflação, embora tenha dado uma reduzida, mas mesmo assim esse aumento de preços aí do material material escolar, material didático, não, é um absurdo. A gente que tem 3 filhos, para conseguir comprar tudo é muito difícil. E tem que economizar de um lado aqui e pesquisar em todos os lugares. Eu vou procurar os lugares mais baratos, vou sair fora do de sempre e vou bater perna por aí. É um sufoco, tem que planejar, tem que se preparar para isso. Se prepara antes, porque se você deixar para agora, você não vai conseguir, ou vai ser mais difícil para conseguir. Fica aí o alerta do Procon, pesquise antes de comprar. E falando em dinheiro, nada melhor do que começar o ano com emprego ou até mesmo estudando, né? Então veja algumas dicas de serviços e utilidades públicas no nosso quadro UPS. Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para o curso de corte e costura. Os interessados devem entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 4622-7050. Para você que gosta de teatro e sonha em seguir a carreira artística, vai acontecer o curso de atuação Aguinaldo Silva, em Osasco. Serão abertas 100 vagas. Mais informações pelo telefone 996151486. A Espanha está com bolsas de estudo para brasileiros para os cursos de pós-graduação, doutorado e empreendedorismo. As inscrições seguem até o dia 10 de abril e devem ser feitas pelo site da universidade. A Universidade da Austrália está com um concurso cultural pelo Facebook, que irá sortear uma bolsa de estudo integral de inglês, com duração de 6 meses. Os interessados devem acessar o link e responderem 7 perguntas até o dia 16 de fevereiro. Já a Universidade da Escócia está com 4 opções de bolsas para os cursos de verão. As inscrições seguem até o dia 31 de março. Mais informações pelo site da universidade. Quem procura um estágio na área de gerenciamento, a Johnson está com um processo seletivo. A empresa fica localizada em Cajamar, porém, há alguns pré-requisitos. Para saber mais, acesse o site. Outra empresa que também está contratando estagiário é o Walmart. O estágio é para a área de direito trabalhista e para a unidade aqui de Alphaville. Para saber mais, acesse walmart.com. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região
está com inscrições abertas para o concurso público para juiz com remuneração de R$ 27 mil. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de fevereiro pelo site do tribunal. Nesta época do ano, é preciso tomar muito cuidado com a dengue. E os agentes estão nas ruas para combaterem os focos. E você aí de casa precisa denunciar algum lugar? Entre em contato com as secretarias ou de Barueri ou de Santana de Parnaíba. Agora, o alistamento militar pode ser feito pela internet até o dia 30 de junho. Para mais informações, os moradores de Barueri devem entrar em contato pelo telefone 4199-1321 e os de Santana de Parnaíba 4154-1337. E olha isso, uma criança de 10 anos quebrou uma escola em Barueri a pedido de um amigo. A Central de Monitoramento da Guarda Civil registrou toda a ação, inclusive a presença de 2 adolescentes e da criança. Os jovens foram pegos e encaminhados à delegacia junto com os responsáveis e terão que comparecer na Vara da Infância e Juventude. A febre amarela é uma doença infecciosa grave que pode levar à morte. No Brasil já foram confirmados mais de 70 casos da doença, com 40 óbitos. E um dos casos de morte foi o de um morador em Santana de Parnaíba. Entenda um pouco mais sobre esse vírus que vem assustando a população. A doença é causada por um vírus transmitida pela picada de um mosquito infectado e não é contagiosa. Ela não é contagiosa, né? Ela precisa do vetor do mosquito para propagar, tanto na forma urbana, que é através do Aedes aegypti, quanto na forma silvestre, que é através de um mosquito chamado hemagogo. Na maioria dos casos, os sintomas incluem febre, perda de apetite, náuseas, dores de cabeça e musculares. Já nos casos mais graves, os sintomas são piores. Leva à icterícia, né? Que é a amarelidão da pele e dos olhos, e aí a pessoa realmente tem um quadro grave, o fígado para de funcionar, os rins param de funcionar, e essa pessoa ela falece em decorrência dessas complicações. O tratamento destina-se somente em aliviar os sintomas com remédios sintomáticos. O tratamento do vírus não existe, tá? Não existe um medicamento efetivo, um antiviral, né, como em algumas outras viroses. Porém, a doença pode levar à morte, como foi o caso de um morador de Santana de Parnaíba que adquiriu a doença em Minas Gerais. Não foi adquirido aqui na cidade de Santana de Parnaíba, foi um caso que a gente chama de importado, né? Ele veio já doente com o vírus de Minas. A vacina só é indicada para as pessoas que vão viajar para locais propícios à doença e deve ser tomada 10 dias antes. Porém, há algumas contraindicações. Para mulheres gestantes, né, não pode tomar. Pessoas que estão fazendo tratamento com quimioterapia ou radioterapia. Pessoas que estão tomando um medicamento chamado corticosteroides, que é para tratamento de doenças autoimunes. Né, pessoas que vivem com HIV. Então, esses casos têm que ser antes avaliados por um médico, e o médico indicar a vacinação. Você comprou um imóvel que está com a obra atrasada. Você deve continuar pagando as prestações ou deve esperar a obra acabar? No episódio desta semana do quadro Sonho ou Pesadelo, veja a melhor solução para você resolver a sua situação sem ter outros problemas. Muitas pessoas sonham com casamento, filhos, construir um lar. E o primeiro passo é a casa própria. Tudo fica ótimo quando não há um problema no meio do caminho. Como, por exemplo, o imóvel não sair do papel. Algumas empresas decretam falência, outras simplesmente não dão continuidade na obra ou podem até ser embargadas.
Neste caso, o que deve ser feito? Primeiramente, o comprador deve entrar com uma ação judicial pedindo a rescisão do contrato junto à construtora. A rescisão tem que ser 100% do valor até então pago, corrigido. Com a crise econômica, algumas empresas têm mais dificuldades para atingirem suas metas de vendas e pedem falência, alegando não ter dinheiro suficiente para concluir o projeto. O que é necessário fazer é ele contratar um advogado para realizar a habilitação do seu crédito junto à massa falida. Com isso, normalmente, toda a massa falida, que consiste em todas as pessoas que participaram direta ou indiretamente como empregados, fornecedores, funcionários da obra, inclusive as pessoas que adquiriram esses imóveis, pode entrar com processo contra a construtora. Porém, por lei, as primeiras dívidas a serem pagas são as com os funcionários e débitos de impostos. A falência sempre deixa alguém na mão. Uma alternativa para os compradores é contratarem uma empresa para dar continuidade na obra. Eles criam uma associação de proprietários, contratam uma empresa para dar continuidade nas obras. Mesmo com a obra paralisada, o comprador deve continuar pagando as prestações e depois entrar com um processo judiciário. A construtora atrasa a entrega do empreendimento, mas o comprador deve sim continuar arcando com as parcelas do financiamento. Qualquer discussão tem que ser via judicial e sim, ele pode fazer o depósito em juízo. Com isso, o comprador busca a rescisão do contrato e, neste caso, deve haver a restituição à integralidade dos valores pagos. Quem vai causar a rotura do contrato é a construtora que está descumprindo uma obrigação assumida por ela quando da venda. Agora, caso o cliente desistir da compra, seja por uma questão financeira ou não, ele pode rescindir o contrato a qualquer momento antes da entrega da chave, mesmo que tenha uma cláusula no contrato de irrevogabilidade. A Justiça sim autoriza esse distrato e normalmente no estado de São Paulo a Justiça tem determinado que a incorporadora devolva 90% do valor até então pago pelo comprador do imóvel e sempre uma única parcela. A construtora não pode parcelar essa devolução. Porém, muitos contratos de incorporadoras imobiliárias prevêem a possibilidade de rescisão com a realização do distrato, mas o percentual de devolução abaixo. Existem situações em que o contrato prevê a devolução de apenas 20% do valor pago, o que é totalmente contrário com a legislação consumerista, bem como o posicionamento dos tribunais atualmente. Aqui na região, esses problemas também acontecem, mas o mais corriqueiro é em relação ao prazo de entrega. A construtora tem, por lei, um prazo de carência. A Justiça entende que esse prazo é legal, desde que esteja incluído no contrato, porém, limitado a 180 dias corridos. Não podem ser dias úteis ou superior a esse prazo. E se caso passar esse prazo, o comprador tem direito a uma indenização. Geralmente, a Justiça estipula um valor mensal. É como se fosse uma questão de um lucro cessante. É uma indenização pela não utilização do imóvel que lhe foi prometido. Com o Carnaval chegando e com apoio da Prefeitura e de empresas, as escolas de samba de Barueri querem iniciar uma nova fase no Carnaval de rua. Nada foi revelado ainda, mas parece que é um projeto que contará com camarotes VIPs e arquibancadas para mais de 10 mil pessoas. Esse ano, a apresentação será realizada em 2 dias, 26 e 27 de fevereiro. Uma opção para descontrair é assistir um belo filme, então veja o que está passando nas telonas de cinema.
Alice, uma sobrevivente do massacre zumbi, retorna para onde o pesadelo começou. Running. Killing. My name is Alice, and this is my story. The end of my story. 10 years ago in Raccoon City, there was an outbreak. It spread across the world within days. One way or another, our world is coming to an end. The question is, will we end with it? Umbrella developed an airborne antivirus. It would destroy the T-virus. I have no reason to believe a word you say. True, but I can offer you something you want very much. What is that? Revenge. We can end all this. I have to get to the Hive. We go together. What are we gonna do? We're gonna kill every last one of them. Grab some gear. This is what I do. We played a long game, you and I, but now it's over. Is that all you got? Because if it is, I'm gonna have to kill you. Um cão morre e reencarna várias vezes na Terra. E apesar de muitas aventuras, ele sonha reencontrar o seu melhor amigo. So much better in the trash. This was me, and then this was me. Then I came back as this little guy. A lot of lives for one dog to live, but I'm getting ahead of myself. Let's start at the beginning. For me, it all began with a boy. His name was Ethan. Bailey, 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 Bailey. My name was Bailey, 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 Bailey. No! Come on, Bailey, do it. What does he want from me? Get it out. Get it out. Whenever life got Ethan down, I knew exactly what to do. Ready? I'm ready. Go, Bailey! We played with that ball all afternoon. Ethan loved it. Sometimes he just needed a little nudge. Oh, Whoa! sorry. That was the dog, that wasn't me. Okay, well, maybe you should teach your dog some manners. We spent every day together. Were they fighting over food? No, nothing in there. As the years went by, I could tell my time with Ethan was coming to an end. Good boy, Bailey. I'm gonna miss you. And then, it happened. I was back. I didn't have I'm a girl? Good girl, good girl. I had a new purpose. I was needed again. And again. And again. Hi, you. With each new life, I was learning a new lesson. Hey! Have we met before? Where did you find that? Okay, ready? Go! I tried to make sense out of all the things I'd seen. Was there a point to this journey of mine? And how did bacon fit in? If I can get you licking and loving, I have my purpose. Ethan, why do you always have this dog with you? It's like a girlfriend replacement or something? The dog's laughing at you. Dogs don't laugh. That's funny. Uma menina órfã e muito sonhadora faz de tudo para conseguir o que quer. E um dia foge até Paris para se tornar uma grande bailarina. Bailarina e eu, o maior inventor de todos. Estão aqui por seu talento e coragem. Todas trabalharam muito, exceto você. Uma de vocês vai ser eliminada a cada dia. Você tem uma oponente. Camille. A técnica dela é perfeita. Sobe, desce. Amanhã, às 5 horas, começa o seu treino. 5 da manhã? Sinta o equilíbrio. E como eu consigo aquele papel?
Vai conseguir, porque você tem uma coisa com a qual ela apenas sonha: paixão. Eu conheci um garoto, um príncipe. Ele diz que eu vou ser tudo que eu quiser ser. Eu te conheço. Mas ele é profundo demais. Nunca devemos desistir de nossos sonhos.